Nessa programação de fim de ano da Band News FM, tive a felicidade de ser escolhido para conversar com dois dos meus colunistas preferidos. Todos são preferidos, mas como são os dois que estão aqui, eu digo que são os meus dois preferidos. Carlos Andreasa e Mônica Bergamo, para a gente falar a respeito do ano que acabou e daquele que se aproxima, que 2026 nos reserva. Andreasa, bom dia. Mônica, bom dia, boa tarde, boa noite, dependendo do horário em que a pessoa estiver nos ouvindo. Muito bem-vindos. Obrigada. Obrigado. Mônica, começando por você, no futuro, quando alguém for estudar o ano de 2025, qual vai ser o capítulo central, primeiro capítulo do livro? Olha só, eu acho que é um pouco óbvio, né, ô Megali? Eu acho que são dois fatos principais que marcaram aqui o ano de 2025. O primeiro foi a condenação do ex-presidente Jair Bolsonaro por golpe de Estado e por vários outros crimes, mas o mais importante deles, o central deles, a condenação por golpe de Estado. E também de militares da cúpula das Forças Armadas, militares conhecidos, militares que chegaram a altos postos, militares que chegaram a comandar o Brasil, efetivamente, durante o governo de Bolsonaro também. Então, eu acho que essa condenação foi um marco, porque nunca antes o Brasil tinha condenado militares de alta patente por tentativa de golpe de Estado. Pelo contrário, o Brasil teve uma ditadura, né? O Brasil teve uma ditadura sangrenta, o Brasil teve tortura, o Brasil teve desaparecimentos e ninguém nunca foi punido. E quando houve algum ensaio de punição, tudo foi anulado. Portanto, Megali, eu colocaria isso como um fato principal. O segundo fato principal foi o presidente Donald Trump. O presidente Donald Trump sacudiu aí a geopolítica mundial e acabou sacudindo também o Brasil a impor tarifas de 50% para os nossos produtos, né, para os produtos brasileiros que são vendidos aos Estados Unidos. Quando ele faz isso, Megali, ele coloca um estresse muito grande sobre o governo Lula, mas ele acaba mudando um pouco a trajetória do governo Lula, que estava ali nas cordas, um pouco nas cordas, com dificuldade de reagir, e encontrou aí quer dizer, o instrumento para onde se agarrar, encontrou onde se agarrar para se levantar de novo, reagir e ver a sua popularidade novamente subir, ainda num patamar não muito confortável, mas muito mais confortável do que estava antes. Então, termina o ano, apesar de operações da PF, de escândalos de INSS, de escândalos de todo tipo, termina o ano em pé e competitivo para 2026. Então, eu colocaria esses dois fatos como os principais, Megali, que me vem à mente nesse primeiro momento. Então eu vou deixar o Trump de lado e voltar ao assunto no segundo bloco, para a gente não se perder aqui na enxurrada de notícias, né? E abordar um pouquinho mais detalhadamente a questão do julgamento de Bolsonaro, Andreasa, porque há um número considerável e relevante de brasileiros que acredita que aquele golpe não existiu, que estamos diante de uma condenação injusta. Esse número, dependendo da pesquisa, varia de 30% a 40%. Estamos falando aqui de algumas dezenas de milhões de brasileiros. E aí, com essa, entre aspas, legitimidade, o Congresso se vê à vontade para aprovar medidas como o da dosimetria, o da redução de pena, né, indo até na contramão do discurso de endurecimento contra o crime, que é muito típico da direita. O que tudo isso diz sobre 2025? Você vai ver mais relevância na punição aos golpistas ou no esforço que a gente está vendo da classe política brasileira de livrar a cara desses condenados? Eu concordo com a Mônica, e talvez até mais importante do que a condenação e prisão de Jair Bolsonaro, a condenação e prisão de generais do Exército, especificamente, e no caso do Paulo Sérgio Nogueira, comandante do Exército, comandou o Exército brasileiro, além de ter sido ministro da Defesa. Isso é algo sem precedente na nossa história. Acho muito importante. Também me parece natural, Luiz Megali, que essa reação viesse, porque nós temos na história do Brasil, e eu acredito muito no exame da história do Brasil e na repetição de ciclos e de padrões, era bastante natural que houvesse uma reação a essas condenações e uma tentativa, como esticando a corda, se buscou,
por anistia. No final, a gente chegando a esse termo, que eu acho que não pode ser chamado de anistia, mas essa redução de penas que tem como objeto Jair Bolsonaro. Então, ele esteve no centro da condenação e ele também está no centro como objeto e objetivo nesse processo, nesse projeto de redução de penas. E me parece interessante observar também que ele parece participar de um acordo, ainda a ser mais claramente examinado, mas um acordo que resolveu, ou se resolveu, em ele admitindo que, bom, a anistia não será possível, mas que seja uma redução de pena, para que eu possa sair da cadeia do regime fechado mais rapidamente possível. Então, acho que esse é um pêndulo, é um pêndulo bastante previsível na nossa história, e a isso se somando o parlamento, o Congresso, que se sente, isso também é muito importante para 2025 e 2026, um parlamento que se sente bastante à vontade porque tem autonomia orçamentária. E aí a gente está falando sobre emendas parlamentares, a cultura do orçamento secreto, também uma disputa de prerrogativas com o Supremo Tribunal Federal. Acho que em todos os movimentos recentes do Congresso tem uma tentativa de reafirmação das suas prerrogativas, especificamente na defesa desse quinhão bilionário das emendas parlamentares, lembrando que Flávio Dino acelerou muito nesse ano na gestão dos inquéritos sob sua gestão do chamado orçamento secreto, acelerou muito nessa reta final do ano, com uma operação muito importante que aconteceu agora há pouco contra o braço direito de Arthur Lira. A gente pode até dizer que foi uma operação contra Arthur Lira, a que teve como objeto a sua ex-assessora, hoje assessora na liderança do Progressistas. Acho isso muito importante porque para 2026, talvez a gente tenha até um deslocamento, Megali, eu já falei sobre isso algumas vezes, eu apostaria, um deslocamento do principal centro de choque entre Congresso e Supremo, saindo de Alexandre de Moraes e indo para Flávio Dino, à medida que se aproxima julgamento de parlamentar sobre corrupção em emendas parlamentares. Então, também é algo para se observar. Acho que Alexandre de Moraes perderá com um tempo a centralidade da crítica e Flávio Dino vai ocupar esse espaço. Enfim, algumas bolas levantadas aí para a gente avançar. Só para a gente encerrar o assunto Bolsonaro por hora, já se falava muito na inevitabilidade do bolsonarismo sem Bolsonaro, né, encarnado na pele provavelmente de Tarcísio de Freitas. Bolsonaro lançou o filho como pré-candidato da presidência da República. Flávio, nas primeiras pesquisas, mostrou-se competitivo e agora a impressão que a gente tem é que o presidente da cadeia, o ex-presidente, continua dando as cartas, na direita e na extrema-direita. O bolsonarismo sem Bolsonaro fica adiado ou ainda vai permear o ano de 2026, Mônica? E fiquem à vontade, por favor, para eventualmente interromper um ao outro. Isso aqui é uma conversa, tá? É porque a gente está concordando aqui, né? Então, porque a gente deixa o outro falar, mas daqui a pouco a gente briga. Vamos achar um tema aí mais disruptivo, Megali. Mas assim, o que eu acho? Que o Bolsonaro, sim, a família fez o certo, a família estava sendo bem escanteada, né, o Megali? Essa é a verdade. Né? O Tarcísio de Freitas estava trabalhando o Romeu Zema para ser o vice dele. O pessoal do Centrão, o Ciro Nogueira, o senador, queria ser vice do Tarcísio. E o Bolsonaro ia ficar lá com alguns deputados, a Michele, Senado, sem muita força. Só que, de fato, quem ainda tem os votos são eles. Né? Eles têm ouvido muito, o Megali, uma história e um conselho, eles têm olhado muito para esse fato histórico, de que quando Lula foi para o segundo turno das eleições presidenciais em 1989, o Brizola, que tinha a mesma quantidade de votos que ele, né, eles praticamente empataram no primeiro turno, subiu no palanque e falou: temos que eleger esse sapo barbudo, tá aqui todos os meus votos para o sapo barbudo, para o Lula. Bom, o Brizola nunca mais voltou a vencer nenhuma eleição, nem no Rio Grande do Sul. O bastão da esquerda no Rio Grande do Sul passou para o PT, que durante muitos anos venceu eleições no Rio Grande do Sul. Então, eles ouviram essa história, absorveram essa história, citam essa história como um exemplo de que não dá para ficar passando bastão na moleza para ninguém. Eles não confiam no Tarcísio,
eles menos ainda confiam no Centrão. Eles sabem que o Tarcísio tem um dever de lealdade a eles sabem que há na história exemplos de pessoas que não foram leais, como, por exemplo, João Dória com o Geraldo Alckmin. Geraldo Alckmin fez dele um candidato a prefeito de São Paulo. O Alckmin era candidato à presidência, o Dória tentou atropelar, não conseguiu, não foi candidato, venceu o governo de São Paulo, mas terminou, enfim, expulso da política. Então, eles sabem que o Tarcísio não vai avançar, e eles estão jogando o jogo deles com as cartas deles e impondo esse nome que de fato é competitivo, e não dando sinais de que vão se retirar tão cedo da campanha. Talvez não se retirem, Megali. Eu não aposto nada, porque tudo pode acontecer, mas eu não acho que é um puro blefe que vai durar 1 mês, 2 meses. Eu acho que Flávio Bolsonaro vai ficar mais tempo como candidato, talvez o ano todo, talvez sim, concorra à presidência da República, mas ele não veio só para ficar 1 ou 2 meses, não. Ele veio para impor um preço alto, e o preço é manter o bolsonarismo muito vivo e muito forte no próximo pleito. Andreasa, o bolsonarismo sem Bolsonaro ou sem Bolsonaros ficou para depois? O bolsonarismo sem Bolsonaro, Luiz Megali, sempre dependeu de Bolsonaro. Tem essa estrutura curiosa, né? Quer dizer, para haver um bolsonarismo sem Bolsonaro, ele precisaria apontar alguém. Então, o bolsonarismo sem Bolsonaro é uma impossibilidade. Todo mundo esperava que Bolsonaro apontasse um candidato, e ele apontou. Talvez não seja o candidato que as pessoas queriam, mas ele apontou. E a Mônica tem razão, é bastante previsível essa escolha, porque antes da competitividade, antes de pensar na eleição em 2026, tem a questão do domínio do controle da própria direita, de manter a liderança de quem tem o voto. Quem tem o voto sou eu. Eu não posso estar escanteado nesse processo. Eu estou preso, mas do ponto de vista eleitoral, ninguém se movimenta à direita sem mim. Essa foi a condição que ele mesmo construiu. Então, eu acho que o mais importante para a gente entender esse movimento é essa tentativa bem sucedida de reafirmar sua liderança, porque o texto relativamente a Bolsonaro nas últimas semanas, e não é um texto falso, e ele teve implicações jurídicas para que ele continuasse na Polícia Federal, não fosse na Papuda, o texto era de um sujeito frágil, doente, soluçando, incapaz de tomar decisões. Ele precisava dar um... Isso serviu juridicamente, mas do ponto de vista político era ruína. Ele precisou, e fez isso em Flávio, reafirmar sua liderança. E com isso obrigou todo mundo a se posicionar. Todo mundo na direita teve de reagir a partir dessa palavra. Isso não significa, também concordando com a Mônica, isso não significa que Flávio não vá até o final. As duas coisas podem coexistir. Porque a partir do momento em que a sua candidatura foi lançada, a primeira questão foi: Flávio será testado em pesquisa. Ele surge como negociador, reafirma a liderança de Bolsonaro à direita, mas ele precisa ser testado em pesquisas, precisa, como se diz no mercado, performar. E na primeira pesquisa, que foi a Quest, e outras virão na sequência, ele aparece competitivamente. E mais, ele aparece competitivamente no campo da direita, bem à frente de Tarcísio de Freitas. Isso é o que basta para que a sua posição deixe de ser aquilo que eu chamo de teimosia política. Ninguém pode considerar alguém que aparece com mais que o dobro de preferências de uma pesquisa considerada séria, um teimoso. Ele é mais competitivo que o outro, os números mostram isso. Mas é mais rejeitado, é isso e aquilo. Meu irmão, eu tenho, 23%, o Tarcísio tem 10%. Quem é o risco? Quem é o risco nessa história? Então, a Mônica lembrou de 89, eu lembro também de 2018. O Haddad foi para Lula, e foi até o final, a reafirmação de uma liderança. Mesmo preso, Lula colocou Haddad no segundo turno. Isso é uma reafirmação da sua posição. Eu acho que Bolsonaro se espelha muito em Lula, tá? Muito mais do que ele gostaria de imaginar. Por que eu não posso ter o meu filho como meu cavalo na disputa em 2026? Chegando ao segundo turno, mesmo que para vencer, não seria uma vitória para Bolsonaro? Mesmo preso. Para perder, você quer dizer? Isso, desculpa, Mônica. Mesmo que para perder,
colocar o meu filho no segundo turno ou ser o principal cavalo da direita na corrida, eu preso, reafirmo a minha liderança e mais, que é o mais importante para eles. O discurso é esse. Eu vou para o sacrifício e faço a maior bancada da história, tanto na Câmara quanto no Senado. E vão sair comemorando vitória com o Jair Bolsonaro preso. Então, acho que o cálculo é esse. Acho que cresceu muito a chance de Flávio ir até o final. E a presença de Flávio, Mônica, eu acho que ela é um impeditivo, não digo interdita, mas é um grande impeditivo para o Tarcísio se lançar. Porque o voto de Tarcísio é um voto de lealdade em Jair Bolsonaro, né? Ele constituiu esse discurso de leal. Se ele rompe com isso e concorre com Flávio, talvez ele fulmine o seu futuro Eu acho, eleitoral. né, Andressa, que a gente vai concordar nisso. A chance do Tarcísio sair contra o Flávio é zero. Na minha opinião, não sai. Agora, a não ser que o Bolsonaro te retire o apoio do Flávio, apoie ele, o Flávio. Agora, você lembrou muito bem de 2018, e é só a gente fazer um exercício aqui, Megali. Imagine se o Lula tivesse ouvido aqueles conselhos que falavam o seguinte: apoie o Ciro, porque o Ciro tem mais chance. E o Ciro é melhor do que o Bolsonaro na presidência. O Ciro vai te ajudar mais. O que teria acontecido? PT teria hoje 10% dos votos e o Lula estaria talvez preso até hoje, né? Então eu acho que o Bolsonaro se espelha sim no passado, mesmo e no passado recente, que é o do Lula. O André Então, tem toda a razão. E então é eu isso. posso. Vamos imaginar que o Haddad não tivesse sido candidato, que o PT não tivesse feito bancada nenhuma, que tivesse sido o Ciro. O Ciro provavelmente estaria até xingando ele Então eu até faço a hoje. pergunta aqui. No longo prazo, Lula fez a aposta correta. Aquela eleição estava perdida, mas a derrota trouxe uma vitória 4 anos depois. Eu acho que ele não imaginava essa vitória, não era uma coisa tão segura. Mas ele falava o seguinte: não passo o bastão, é meu, as pessoas votam em mim, no Lula. Então, é 30%, é 20%, é 35%, vamos ver o meu tamanho. Né? Eu acho que ele não tinha essa certeza de que ele voltaria à presidência, mas ele tinha certeza de que ele tinha uma força muito grande, que o PT tinha uma força muito grande e que tinha que colocar isso dentro das urnas. Então tomemos uma lógica familiar aqui. Lula está para o PT como Bolsonaro está para o bolsonarismo, né? Pela lógica do bolsonarismo, é claro que a vitória de Flávio seria o melhor dos mundos, mas é mais interessante apoiar Tarcísio, que vence, ou emplacar Flávio, que perde. Pela lógica de poder do bolsonarismo, qual dessas alternativas é mais interessante? A derrota de Flávio ou a vitória de Tarcísio? Quem fala? Posso começar e ser completa, Andreasa? Claro, mano, Eu por acho, favor. o Megali, que o melhor seria apostar num candidato que vence, mas que de fato assuma o bolsonarismo, coisa que o Tarcísio não faz, faz na marra. Né? O ideal seria Tarcísio vencedor, com um vice da família, com a família influindo e mandando no governo dele, coisa que a família não acredita que vai ocorrer. Então, eu acho que se ficar esse Tarcísio, que eles chamam o Tarcísio limpinho, o Tarcísio sem eles, Direita é permitida. melhor perder com o Flávio. Se o Tarcísio não for tão limpinho assim, se o Tarcísio topar entrar de cabeça desse bolsonarismo raiz, trouxer todo mundo para dentro, aí o Tarcísio vira uma opção muito melhor. Né? Mas hoje, eu ouvi de uma pessoa muito ligada ao Tarcísio, eles não querem lealdade, eles querem obediência. E o governador não quer dar isso a eles. A obediência e a subserviência. A lealdade, sim, a subserviência, não. Então, se seguir esse atrito, o governador fica em São Paulo, que está muito bem, está muito bom já, né? Para quem nunca teve nem carreira eletiva. E a família vai até o fim. Se houver um acordo no meio do caminho, eu acho que aí a preferência é por um Tarcísio bolsonarista vencedor. Eu acho, pessoal, que o bolsonarismo, acho, não tenho certeza, o bolsonarismo ele se orienta muito em função do aspecto sanguíneo mesmo. Mas não é de calor, é de sangue mesmo, de DNA. Então, eles não admitem, por leal que Tarcísio seja, e ele até agora tem sido leal, por fiel que ele seja, ele não é considerado um deles. E esse aspecto DNA é muito importante, sob essa lógica de espólio, de controle.
Eu sempre tive muito claro e sustento essa posição que mesmo que Jair Bolsonaro indicasse Tarcísio seu candidato à presidência, haveria uma dissidência dentro da família Bolsonaro. E o Eduardo Bolsonaro já expressava isso desde os Estados Unidos. Ele dizia, inclusive tratando o pai como sequestrado e alguém que não tinha condições de tomar decisão, que estava mal informado, mal influenciado. Então, na hipótese, improvável nessa altura, em que Jair Bolsonaro indicasse Tarcísio, eu apostaria, se eu tivesse dinheiro para apostar e gostasse de apostar, eu apostaria que haveria uma dissidência dentro do bolsonarismo. Talvez não eleitoral, talvez não com um candidato, mas capaz de desmobilizar as chances competitivas de Tarcísio. E Tarcísio sabe disso, certo? Considerando o cenário de preferência, eu acho que eles preferem. Tarcísio talvez seja realmente, entre esses nomes aí, o que tem mais chance de ganhar, embora eu considere Lula favorito em qualquer cenário. Tarcísio talvez fosse o que teria mais chance de ganhar e de agregar. Eu acho que a família Bolsonaro não considera que governaria com Tarcísio. Que Tarcísio ganharia a eleição, que sim, faria um gesto, um indulto, uma graça para Jair Bolsonaro, mas que depois, e o poder é assim, tá? Eles talvez desconfiem disso em relação a Michele Bolsonaro também. Tchau e bênção. Fiz a minha parte e agora o governo é meu, quem tem voto sou eu. Então, para eles, é mais importante a lógica do sacrifício e de mais provavelmente perder lançando Flávio, mas mantendo a união da direita e fazendo bancada, projetando 2030, mantendo o controle sobre a direita, do que ganhar com Tarcísio e não governar. Porque Tarcísio foi, nesse aspecto, tem até prova, né, Mônica? Tarcísio ganhou o governo de São Paulo e não botou, não tem apaniguado de Eduardo Bolsonaro, não tem. Essa rapaziada não teve grande influência na formação do gabinete, do governo de Tarcísio de Freitas. Não tem O Mário governo é Frias em meu. São Paulo, né, Andreasa? Não estou dizendo nem que quem esteja lá seja muito melhor, mas não tem essas influências. Então, a prova está aí. E esse pessoal é muito fechado. É um projeto, sobretudo, de controle da direita. Eu acho isso muito importante. A hegemonia sobre a direita, a influência. E eles conseguiram, né? O que é a direita no Brasil? O que há de direita no Brasil competitiva que não esteja mais ou menos dependente de Jair Bolsonaro, se orientando a partir de Jair Bolsonaro? Se você observar Ronaldo Caiado, ele é anterior ao bolsonarismo, mas ele precisa desse voto. Romeu Zema precisa desse voto. E por aí você vai, né? E no caso de Tarcísio, entre todos eles, o único que não tem existência sem Bolsonaro, no sentido de que ele não pode se lançar contra Flávio Bolsonaro, porque senão ele fulmina a sua chance. Eu até Aliás, gostaria de ver, desculpa, perdão, eu até gostaria de ver cenário de pesquisa mais claramente posto em que ele fosse testado num cenário sem Flávio, contra Lula, porque a gente vê que ele tem mais chances contra Lula do que Flávio. Só que Flávio veio para ficar, esse é que é o ponto. aliás, Zema só existe politicamente hoje do tamanho que ele é graças a Bolsonaro. Recordar é viver 2018. Bolsonaro, as circunstâncias deram a Bolsonaro o toque de Midas, né? Em que tudo que ele tocava virava ouro. Zema era um candidato do Partido Novo, que faltando poucos dias para a eleição, tendo menos de 10% de intenções de voto, bandeou-se, traiu João Amoedo, bandeou-se para o lado de Bolsonaro e subiu vertiginosamente em questão de dias. Mesma coisa aconteceu no Rio de Janeiro com Wilson Witzel. São criaturas muito típicas daquele ano, muito particular da história brasileira. Mônica, em relação a Lula. Lula colecionou algumas vitórias em 2025, a questão do tarifaço, o chamado pleno emprego, que a gente pode colocar entre aspas, porque há questões envolvendo a renda aí que são muito particulares, o trabalho informal, né, que enfim, é cada vez mais preponderante no Brasil, mas o fato é que a taxa de desemprego está baixa, o crescimento existe, e ainda assim o presidente tem uma dificuldade gigantesca, né, para decolar nas pesquisas de opinião, e tem uma liderança não muito confortável em relação aos seus possíveis adversários em 2026, na comparação com outros presidentes mais bem avaliados no passado, inclusive ele próprio.
né? No finalzinho ali de Lula 1. O que 2026 deve representar para o presidente? Quais serão os grandes desafios de Lula no ano que vem, Mônica? Eu acho que os grandes desafios são o seguinte, né, Megali? Se a gente compara, aí precisaria, eu não vou aprofundar muito nisso, porque eu precisaria estar aqui com a comparação na mão matematicamente feita, mas se a gente compara o número de votos que o Lula teve em 2022 com o número de pessoas que seguem dizendo que votam nele, você vê que ele está conseguindo manter ali o seu percentual, esse eleitorado junto com ele. Então, eu acho que a meta ali principal é manter, é não perder esse eleitorado como ele estava perdendo, manter esse eleitorado com ele e chegar na semana que vem, desculpe, no ano que vem, que já vai ser na semana que vem, numa situação que permita que quando ele acionar a máquina eleitoral, quando ele acionar a máquina de governo para valer, quando ele acionar a máquina de propaganda, ele consiga ainda ter um pouco mais e vencer as eleições. Eu acho que é um pouco. Então, eu acho que o governo termina razoavelmente bem. Teve crises com o Congresso, mas conseguiu ver aprovados alguns de seus principais projetos, pelo menos para manter o caixa do governo ali firme. Você vê que a economia, o Datafolha mostrou outro dia, Ômega, a economia era o principal, ela é vista como principal problema por 22% dos brasileiros. Era o tema que tinha maior voto, o voto do maior percentual de brasileiros. Qual é o maior problema do Brasil? 22% dos brasileiros respondiam que era a economia. Isso despencou para 11%, né? Então, o Brasil ok, tem problemas no fiscal, tem problemas que no futuro vão explodir ou não, mas no presente a sensação é de maior conforto econômico. Então, eu acho que o governo chega sem despencar, mantendo o seu eleitorado, com a economia razoavelmente administrada do ponto de vista do conforto das pessoas, da inflação, do pleno emprego, e entrando para ligar os motores para valer nas eleições. Por isso que eu acho que o Andreasa também concorda que o Lula entra como favorito, mas ele não entra como já ganha, não entra como já ganhou, não é naqueles velhos tempos em que ele tinha 80% de aprovação e popularidade. Ele tem uma situação que precisa hoje, requer cuidados e precisa ser administrada, mas ele chega no fim do ano com esse colchão aí de eleitores que estiveram com ele em 2022 e que seguem com ele até aqui. E aí, Perderam, Megali, saíram, voltaram, desconfiaram, mas, ao fim e ao cabo, seguem com ele. Mônica e Megali, tem esse elemento importante que é a coincidência do calendário eleitoral com a queda da inflação, com a inflação baixando e com a projeção muito provável de, coincidindo com o ano eleitoral, uma progressiva queda na taxa de juros também. Isso está contratado. E a gente vai ver, inclusive, a gratidão a Galípolo se manifestar em 2026, para corroborar isso a que a Mônica se refere, de uma boa sensação das pessoas em termos econômicos depois de um período ruim, sobretudo a inflação mordendo muito no preço dos alimentos. Eu considero, e acho que essa é uma equação fácil de resolver, eu considero o governo Lula modesto, para não dizer fraco. Mas Lula termina esse terceiro ano, ele, Lula, bem forte. Eu faço um acompanhamento semanal de todos os discursos do presidente Lula. Toda semana eu faço um clipping dos discursos dele desde que o governo começou. E ao longo de todo o governo, até mais ou menos o meio desse ano, eu sentia o discurso de Lula cansado. Eu o sentia cansado, amarrado. Ele não estava feliz, o presidente Lula. Ele não estava satisfeito, ele estava travado. Ele não tinha encontrado um eixo discursivo. Se você observar, e a Mônica tem toda a razão, o discurso de Lula, a partir, talvez, do presente que Donald Trump lhe deu, mas especificamente, para mim, o grande acontecimento do governo Lula, que é o que lhe dá identidade e lhe dá texto, discurso, eixo para montar um programa para 2026, e aí, a partir daí, ele muda o discurso completamente, é a isenção do imposto de renda para quem ganha até R$ 5.000. A partir desse momento, é outro Lula, é outra energia, outro discurso. Ele
ele, que eu considero um excelente orador e que não estava em boa forma, mas não estava em boa forma porque ele não se sentia seguro com o que o governo dele oferecia, a partir desse momento ele encaixou o discurso. E aí ele tem em todo o discurso dele, foi a mesma coisa ontem na reunião, eu sei que a gente vai publicar isso depois vocês editam aí. Mesma coisa na última reunião ministerial de Lula, a isenção do imposto de renda para quem ganha até R$ 5.000, como esse é o texto, a oferta de um 14º salário para o trabalhador e por aí vai. Então, a partir da isenção do imposto de renda, que era um tabu, que era promessa de campanha e que ele cumpriu, ele encontrou o discurso. E quando você cumpre uma promessa complexa como essa, você se viabiliza para prometer novamente. Então, contas à parte, fiscal à parte, viabilidade à parte, ele agora está falando em revisão da jornada de trabalho, que faz a pessoa sonhar. Ele tem falado em tarifa zero para o transporte público, cobrado a Haddad a apresentar os estudos a esse respeito. Então, veja que ele encontrou um texto, ele tem falado muito em eu tirei as pessoas da invisibilidade. Isso tudo sob a lógica da justiça social, da justiça tributária, do Congresso também inimigo do povo, por mais que ele faça um carinho, ele dá vazão a esse texto. Eu quero tirar dos mais ricos para aliviar para os mais pobres. Ele encontrou um texto altamente competitivo para 2026. E ele está com muita energia. Eu percebo isso no discurso. Então ele chega forte em 2026. O governo eu considero fraco, mas o candidato Lula à reeleição é forte. Chega forte. Megali, posso acrescentar só uma coisinha bem rápida, porque eu fiz a conta aqui. O Lula, em 2022, ele teve 59,5 milhões de votos. Isso correspondia ao total, tá? De 38,3% do eleitorado. A gente tinha 156 milhões de eleitores, ele teve 59 milhões e meio de votos, isso era 38,3% dos eleitores. Hoje ele tem 41% do total do eleitorado. Então você vê que ele está quase igual, né? Então é isso, ele não perdeu. Num país polarizado, com as dificuldades que a gente vive no mundo todo, a gente pode considerar que ele chega bem, né? E aí, como eu disse, para ligar as máquinas com esses discursos todos aí que o Andreasa bem notou. É um bom ponto de partida. Então a gente entra em 2026 tendo o presidente como favorito, hoje favorito, claro que isso pode mudar, mas hoje favorito à reeleição. A corrida aos governos estaduais é bem diferente. A direita chega com muito mais força e a eleição talvez mais importante que tenhamos no ano que vem seja para o Senado. A expectativa de vocês, quem é que vai conseguir puxar mais votos, a esquerda, a direita, para a formação da próxima Casa Legislativa brasileira? Eu acho, Mônica, se me permite, eu acho que essa é uma eleição, essa vai ser uma vitória da direita, na formação do Congresso, de modo geral, na Câmara, mais, talvez, aliás, repetindo o que foi na eleição municipal última, uma vitória do Centrão, do chamado Centrão, o Centrão à direita, né, sob efeito da emenda parlamentar, o uso das emendas parlamentares na Câmara se configurando num fundo eleitoral paralelo. Então a gente terá uma grande vitória, eu acho, na Câmara do Gilberto Kassab, do PSD, desses partidos do Centrão que, se tiverem de fazer uma escolha, talvez escolhessem formar com o candidato da direita. No Senado, eu acho que, como se dizia antigamente, a direita vai lavar a égua e vai confirmar as projeções que são as apostas da família Bolsonaro. Vai ter uma grande vitória. Eu não consigo estimar, são 2/3 de renovação, não consigo estimar qual o grau dessa vitória, mas está sendo muito bem costurado isso em todos os estados. Eu percebo um cuidado muito grande, realmente cumprindo uma... Eles são muito desorganizados, né? O bolsonarismo é muito desorganizado. Se fosse organizado, teria um partido, é porque eles não dão valor para partido, né, para esse tipo de representação. Mas quando eles identificam um objetivo estratégico, e a maioria no Senado é um objetivo estratégico para fazer pressão sobre o Supremo, quando isso é identificado, eles cumprem bem. Então acho que eles vão entregar uma votação extraordinária para senador, vão ganhar bem no Senado. Quer concluir, Mônica? Temos 2 minutinhos.
Sim, eu acho que a gente ainda está no meio do processo. Eu acho que o Lula, o PT e os partidos ali que estão em torno dele vão tentar fazer alianças para barrar um pouco esse bolsonarismo. Elas ainda não estão tão definidas. Eu acho que não vai ter tanto candidato ao Senado de esquerda, mas o PT vai abrir mão de muitas candidaturas em todos os estados para tentar apoiar candidatos ao Senado que possam barrar essa ascensão aí, para que ela não se confirme, né, a suspeita de que a direita vai ter uma grande vitória. Mas vamos aguardar, Megali. Queridos, obrigado por essa conversa. Foi um prazer. O tempo passou rápido, como o ano passou rápido demais. Andreasa, foi uma alegria do fundo do coração tê-lo de volta em 2025. Que venham muitos anos. E, Mônica, mais um ano juntos, né? Já são muitos. E 2026 vai ser mais um ano eleitoral, mais um ano de Copa do Mundo. Teremos muito a conversar. Obrigado por tudo nesse ano que passou. Ótimas festas para vocês e feliz 2026. Até. Até, Beijo Megali. Excelente ano para vocês dois. para todo mundo. Beijão. E para todos que nos ouvem.